que mais tem na internet são esses vídeos motivacionais para te dar aquele empurrãozinho quando você precisa de um pouquinho mais de disciplina na sua rotina insuportável. Ou, se você for adepto de drogas mais pesadas, talvez algum guru te vendendo que o conversível e a mansão ali atrás dele só existem porque ele acorda às 4 da manhã todo santo dia. O recado é sempre o mesmo: você não tem disciplina o suficiente. Afinal, quantas vezes você já prometeu começar a dieta na segunda e quantas segundas-feiras já passaram? Olha, eu sou visto por muita gente como alguém disciplinado. Afinal, trabalho na CLT 45 horas, mais umas 30 ou 40 horas por semana nesse canal. Basicamente todo final de semana eu passo trabalhando, vou pra academia, tento seguir minimamente uma dieta. Mas você quer saber de uma coisa? Eu me considero uma pessoa extremamente preguiçosa. Como assim? É simples. Eu consigo fazer tudo isso que eu te falei justamente porque eu não dependo da disciplina. Eu uso um método de 4 etapas que me obriga a agir, mesmo quando eu tô morto de cansaço e sem vontade nenhuma de levantar do sofá. Você sabe muito bem como é isso. Mas por que isso importa? Porque nós vivemos uma montanha-russa emocional toda semana. Segunda-feira nós somos o Rock Balboa. Vamos! Dieta, leitura, treino, estudo, meditação. Aí chega quarta-feira, você já tá no sofá às 8 da noite de pijaminha, comendo Cheetos, vendo Casimiro reagindo ao pesadelo na cozinha, se perguntando: como é possível não conseguir fazer nada direito? Eu sou um merda. Esse é o ciclo que todo mundo vive. Empolgação, força de vontade, esgotamento, autossabotagem, culpa. Aí começa uma nova semana e a empolgação volta. Mas e se eu te disser que o problema não é você? Que o problema é que te venderam uma mentira. E eu não tô falando só da Ferrari do coach, que na verdade é alugada. Eu tô falando da própria disciplina. É difícil, mas tá na hora da gente encarar a verdade. Disciplina é inútil. Eu sei que isso vai contar tudo o que você ouve aí na internet. E é justamente por isso que eu fiz esse vídeo. Porque depois que eu te explicar o porquê disso tudo, sua vida vai mudar completamente. A definição bonitinha de disciplina é que é a capacidade de regular os próprios comportamentos, pensamentos e emoções para alcançar um objetivo. Traduzindo, ignora seus sentimentos e faça o que tem que ser feito, mané. É lindo. Vamos falar a verdade aqui. É lindo. Como deve ser maravilhoso ter essa disciplina. Só tem um pequeno probleminha. Isso é impossível. Ignorar seus sentimentos simplesmente não existe na natureza. Pensa comigo, para você vencer seus sentimentos, você usaria o que exatamente? Garra, determinação, força de vontade. Mas nem todo dia você tem tudo isso. Quem nunca acordou parecendo um zumbi, com vontade de comer brigadeiro, pipoca e ficar vendo Netflix o dia inteiro? O pessoal acha que disciplina é tipo uma bolinha quicando sempre na mesma altura, consistente. E motivação é aquela bolinha que começa quicando alto e depois vai murchando e aí já era. Isso é a maior mentira do mundo moderno. As pessoas confundem empolgação, alegria, euforia, sair gritando na rua, batendo palmas às 4 da manhã com motivação. Se eu tô animado, é motivação. Se eu não tô, é disciplina. Errado, primata lindo que me assiste. Motivação é literalmente você ter um motivo para agir. Só isso. Sabe o que acontece se você inibir o circuito motivacional no cérebro de um ratinho? Você coloca a comida do lado dele e ele não se move 1 centímetro sequer. Nem mesmo para comer. Deu para entender a parada? Sem motivação não tem ação. Isso faz total sentido evolutivo. Seu corpo é uma máquina biológica que funcionou perfeitamente por milhares de anos. E a regra número 1 dele é não desperdice energia. Na natureza, a energia é o bem mais precioso. É literalmente o que mantém todos os seres vivos que existem, animais, plantas, bactérias, vivos, né? É por isso que seu cérebro só autoriza gasto energético quando tem uma razão clara. Logo, tudo que você faz na vida passa pelo circuito dopaminérgico da motivação. Aquela galerinha que acorda às 4 da manhã pra correr na rua, David Goggins, a mãe que rala em 3 empregos pros filhos estudarem. Muitos falam que essas pessoas são disciplinadas, mas na verdade elas são hiper motivadas. Todas essas pessoas super focadas e comprometidas têm um motivo claro e poderoso para repetir seus comportamentos. E você é igualzinho. Só estuda porque tem prova ou quer aprender alguma coisa. Só corre e treina porque gosta de fazer isso, quer emagrecer, se superar, cuidar da sua saúde. Se tem ação, tem um motivo, sempre. Mas por que eu não posso usar sempre a força de vontade? Por um processo que a ciência chama de esgotamento da força de vontade. Os cientistas são muito criativos, né? Então se você depende sempre da força de vontade para vencer seus sentimentos e fazer as coisas que você tem que fazer, uma hora ela vai acabar. E todo mundo sabe disso intuitivamente. Se tudo dependesse só de disciplina e força de vontade, não existiria obeso no mundo. Todo mundo leria 50 livros por ano. Não existiria político corrupto e eu estaria mais forte que o Wolverine. Se eu tomasse as paradinhas, né, claro. A força de vontade, que para muitos é o que gera a disciplina, na verdade, é muito limitada. Ela dura uns dias e passa. Ela é justamente aquela bolinha que começa quicando alto e vai ficando baixinha. E depois já era, irmão. Ela acabou. Mas peraí então.
O que é a bolinha que fica clicando igual todos os dias? É exatamente o que eu vou te ensinar nesse vídeo. É a verdadeira disciplina, que é a motivação usada da forma correta. É exatamente quando você aprende a ativar a motivação do seu cérebro de uma forma que ela se sustente, ao invés de explodir como fogo de artifício e acabar. Pô, carequinha, tudo muito bacana. Agora, por que todo mundo só fala de disciplina, então? Eu sei que talvez seja difícil de você acreditar, mas é muito simples. Só existem duas possibilidades. Ou quem tá falando isso é simplesmente ignorante sobre ciência, o que é totalmente plausível no Brasil, ou é porque é muito mais fácil de vender alguma coisa assim. É muito mais fácil você vender algo falando basta você se esforçar e se dedicar e vai tudo resolver magicamente na sua vida, do que você explicar toda a complexidade da neurociência e da motivação. Além do fato de que se você fala que é tudo culpa sua que tá vendo o vídeo, pô, se você não atingir os resultados, é porque você, incompetente que é, claro, não conseguiu se dedicar o suficiente. Você não quer tanto assim, você só fala, mas não faz as coisas. Mas eu tô aqui pra jogar a real na sua cara. Por mais que seja doloroso e por mais que você ache que eu tô fazendo balelinha aqui pra você, presta atenção em mim agora. Você não tem falta de disciplina. Você não tem falta de força, de vontade. Você só não sabe usar a motivação a seu favor. E olha, por mais complexo que isso tudo seja, eu te garanto uma coisa. Você vai sair desse vídeo com um caminho claro de como usar a neurociência para ter controle real sobre as suas ações. Mas antes de eu te falar esse método em detalhes, você precisa entender uma coisa crucial. Nem toda motivação é igual. Existe uma forma que funciona e é saudável. E existe outra, que é a mais comum, claro. Entender essa diferença é o primeiro passo para você ter a verdadeira disciplina. Vamos supor que você tem uma meta para o seu dia. Digamos que você quer ir correr. Primeiro você tem a intenção. Vou correr hoje. Depois você parte para as ações. Calça seu tênis, troca de roupa, pega a garrafa d'água, sai de casa e começa a correr. Simples, né? Só que na vida real, entre a intenção e a ação, aparece um monte de barreiras. Sua cama te abraçando, o TikTok gritando o seu nome, o iFood te chamando de princesa, a procrastinação falando, pô, amanhã você vai. São exatamente essas barreiras que te impedem de atingir seus objetivos. E é aqui que entra a motivação. Ela te dá aquela energia extra para superar essas barreiras, para desviar o olhar das distrações, para perseverar, mesmo quando a preguiça e a procrastinação te abraçam. No fim das contas, a motivação é esse sentimento que nos permite seguir em frente e superar essas barreiras. E é aqui que 99% das pessoas usam a motivação de forma errada. Elas usam a motivação como um martelo para quebrar as barreiras. Eu vou me motivar para vencer a preguiça. Vou assistir um vídeo motivacional, ficar inspirado e sair correndo gritando na rua. E esse é o comportamento que eu chamo de dependente da inspiração. E se você for assim, meu amigo, eu sinto te falar, mas vai ser difícil. Isso é o que as pessoas normalmente falam na internet, que é a motivação. Você está empolgado, alegre, eufórico para fazer alguma coisa. E qual é o probleminha disso? A inspiração sempre oscila. Por que ela oscila? Porque existem dois tipos de motivação. A motivação extrínseca, que é que vem de fora, sabe? Dinheiro, prêmios, reconhecimento, status, o medo da punição, do julgamento dos outros. E existe também a motivação intrínseca, que vem de dentro, que é o prazer em fazer alguma atividade, como tocar violão, um senso de propósito, uma satisfação pessoal, crescimento como ser humano, fazer algo que está alinhado com seus valores e seu senso de identidade. E uma coisa que sempre me motiva é passar informações de qualidade para vocês, especialmente quando a gente tá falando de investimentos financeiros. Porque vocês sabem, eu não vou ser o cara que vai vir aqui e indicar para vocês investirem em absolutamente nada. Eu sempre defendo a diversificação do seu patrimônio para mitigar os riscos no longo prazo, para aí sim, futuramente, a gente conseguir atingir a nossa querida e tão sonhada liberdade financeira. E o mais importante de tudo, sempre estude aonde você está colocando o seu dinheiro, seja em qualquer coisa, poupança, tesouro direto, ação, fundo imobiliário, criptomoedas, ativos digitais, Bitcoin, qualquer coisa. E para você que já entende um pouco de Bitcoin e acha que faz sentido ter criptomoedas e ativos digitais na sua carteira de investimentos, eu tenho uma ótima notícia para te dar. O Bitcoin está enfrentando um momento de baixa. Em outubro, a gente tem uma nova subida, que é o famoso Uptober. Então esse é um bom momento para você experimentar esse ativo. E é por isso que o MB patrocinou esse vídeo para te falar da campanha Você Precisa Ter Bitcoin na sua vida. Para participar, é muito simples. Você abre a sua conta usando o QR Code que está na tela ou o primeiro link na descrição. É totalmente gratuito, um processo super fácil. Investe R$50 em qualquer ativo do MB. Em 7 dias úteis, você recebe R$25 para gastar como você quiser. Você sabe, né? O MB é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, com mais de 4 milhões de clientes. É uma empresa transparente que segue todas as diretrizes do Banco Central, CVM e Anbima. Mas corre, que é por tempo limitado. Muito obrigado, MB, por acreditar no meu trabalho e por patrocinar esse vídeo. Mas voltando às nossas motivações, a motivação extrínseca é algo que oscila muito. Por exemplo, seu salário aumenta, você tá mais motivado. Perdeu 500 seguidores? Desmotivado. Ganhou o prêmio Jabuti? Motivado. Teve medo do que iam pensar no seu primeiro vídeo? Desmotivado. Ser motivado por essas coisas é extremamente instável.
é algo que flutua constantemente, porque você está dependendo de coisas que estão completamente fora do seu controle. Já a motivação intrínseca tende a ser um pouco mais estável. Afinal, o que você gosta, os valores que você tem para sua vida, eles tendem a ser mais estáveis. Porém, tem dias que você dorme pouco, você acorda gripado, um amigo sofreu acidente, você foi demitido. E aí, tchau, tchau, motivação. Esse é o grande problema desses comportamentos que dependem dessa inspiração, dessa vontade, dessa empolgação. Porque se o que você faz depende de como você está se sentindo, sua inspiração, sua empolgação, então a sua vida vai ser uma montanha russa. Porque a única maneira de você ser consistente dessa maneira é se você se sentir bem todos os dias, a todo tempo. E sabe qual é a chance disso acontecer? Zero. Aí você fica aí no sofá, deitado, sentindo um merda porque não tem disciplina. Agora, existe uma outra maneira de você usar motivação na sua vida. Ao invés de esperar se sentir bem para agir, você usa a sua capacidade de raciocínio. Você lembra dos motivos pelos quais decidiu fazer aquilo. Avalia racionalmente se ainda fazem sentido para você e age baseado nessa análise, não no que está sentindo no momento. Essa é a verdadeira disciplina. Ter uma motivação real e racional. E aí você guarda essa inspiração, força de vontade para os dias que você realmente precisar, ao invés de ficar usando para fazer absolutamente qualquer coisa. Maravilha! Mas aí, Leozinho, como a gente supera as barreiras entre intenção e ação no nosso dia a dia? Já que não pode usar força de vontade, como que eu vou tomar decisões racionais quando tudo que eu quero é ficar deitado comendo pizza e vendo casé? É aqui que entra o método de 4 passos que eu vou te ensinar, baseado no conceito da psicologia clínica chamado desfusão pensamento-ação, que te permite agir independente de como você se sente. Então chega de papinho, agora é a hora de eu te mostrar como construir motivação de verdade. A gente vai usar o que eu chamo de método FACA. São 4 passos muito simples. O primeiro é aprender a filtrar. Ou seja, separar sentimentos, pensamentos e ações. Pensa quando você sente fome. A fome é uma sensação física. E aí vem um pensamento na sua cabeça. Eu preciso comer alguma coisa. E aí você faz uma ação. Você vai lá e come um morango. Normalmente, essas 3 coisas estão conectadas, mas elas não precisam estar. Você pode sentir fome e simplesmente pensar, ok, eu tô com fome. Você nota aquela sensação, mas você não faz nada a respeito. É como notar a brisa do mar tocando seus cabelos esvoaçantes. Fazendo isso, você separa a sensação física da fome do pensamento, eu preciso comer alguma coisa agora. E se você fez isso alguma vez na sua vida, você reparou que a fome começa a te incomodar muito menos, porque você não se sente obrigado a fazer alguma coisa a respeito. Evidentemente, isso é uma coisa temporária, né? Uma hora você vai ter que comer. Você não vai simplesmente fazer essa desfusão pensamento-ação e magicamente transcender as necessidades fisiológicas, né? Atingir a imortalidade apenas com a força do seu pensamento, né? Não é isso que eu tô te dizendo. Calma. Mas essa técnica de desfusão pensamento-ação é muito comumente utilizada para tratar transtornos como da ansiedade. Os sintomas de uma crise de ansiedade são sensações físicas, mãos suadas, coração acelerado, tremedeira. É literalmente uma resposta de adrenalina, igual quando você fica empolgado com alguma coisa. As sensações em si não são negativas. Agora, se você tem ansiedade, quando você sente esses sintomas, você pensa, eu tô ansioso. E isso te leva numa espiral. Você sentiu os sintomas, conclui que tá ansioso e isso tudo te deixa ainda mais ansioso. Então o que você vai fazer? Da próxima vez que você se sentir cansado ou com preguiça, reconheça que é só um sentimento. Eu tô me sentindo cansado, eu tô com preguiça. Beleza. Mas separa essa sensação do que vem depois, que é o pensamento. Preciso descansar, não consigo fazer nada agora. O sentimento é real. A conclusão que você tira dele e como você vai agir são suas escolhas. Essa separação pensamento-ação é literalmente você racionalizando o seu problema, ativando o seu córtex pré-frontal para agir racionalmente e não ser guiado simplesmente pelo que você sente ou pensa, mostrando para si mesmo que você pode controlar como você age independente de qualquer circunstância. É claro que isso leva tempo para aperfeiçoar, mas é uma das técnicas mais poderosas que eu já aprendi na minha vida. E se você quiser a minha ajuda pessoal com você ali, você pode estar no programa que eu tô lançando. O primeiro link da descrição tem um grupo do WhatsApp, e lá eu vou falar quando esse programa for pro ar. Ele é basicamente um aprofundamento de tudo que eu trato aqui no canal, então vai ter neurociência, psicologia, produtividade, mas principalmente uma filosofia de vida, para mudar a forma como você olha para os problemas da sua vida. Mas não só isso, eu vou estar semanalmente com vocês em live, conversando e no grupo de WhatsApp diariamente, pra gente trocar ideia, se ajudar, se apoiar. Então independente do problema que você esteja enfrentando na sua vida, eu te garanto que lá dentro você vai conseguir a ajuda que você precisa. E se eu não conseguir te ajudar, ninguém lá dentro conseguir, eu vou atrás de profissionais, vou trazer para podcast, você vai conversar com eles direto, mas você não vai sair nessas 6 semanas sem ter um caminho mais claro para sua vida e sem ter sentido que você avançou. Eu te garanto isso. É um projeto que enche meu coração de orgulho. E só existe por causa de vocês. Eu acho que é a melhor forma da gente se ajudar. Mas então, por exemplo, que eu acho que todo mundo já passou por aqui. Se você fica ansioso por uma apresentação que você vai ter que fazer, falar em público e tal, ao invés de você pensar, meu Deus do céu, eu tô muito nervoso, eu vou falar alguma merda nessa apresentação, puta, vai dar tudo errado. Muda a forma como você vê isso. Eu tô ansioso, mas é porque eu tô empolgado. Vou arrebentar nessa apresentação. Você tem a mesma sensação física, mas você consegue mudar a forma como você interpreta isso. E, consequentemente, você vai mudar a forma como você age no final. A segunda etapa é atuar. Literalmente, fingir até que se torne verdade. Imagina um ator que chega num set super cansado, dormiu mal,
e tá triste com o término do seu relacionamento. Ele consegue interpretar um personagem que não está cansado e triste? É óbvio que sim. Ele não precisa mudar como se sente. Ele só precisa agir como alguém que se sente diferente. Ao invés de você pensar, nossa, tô com uma preguicinha hoje, melhor dar uma descansada. Você pensa, tô com uma vontade de ficar deitado no sofá o dia inteiro. Maravilha. Agora eu vou fingir que sou alguém que não está assim. E aí que vem a parada mais maravilhosa de tudo que eu vou te falar nesse vídeo. A relação entre sentimentos, pensamentos e ações funciona nos dois sentidos. Quando você age como alguém produtivo nesse cenário que tá com preguiça, mesmo você fingindo, o seu cérebro observa suas ações e pensa, peraí, talvez eu não seja tão preguiçoso assim. Talvez eu seja até disciplinado e produtivo. E isso, meu primata querido, muda como você se sente. Eu sei que isso parece loucura, tá? Mas é uma das paradas que mais mudou a minha vida. Você pode sentir algo e isso levar você a um pensamento e a uma ação, mas as suas ações e pensamentos também podem levar a sentimentos novos. E esse é o ponto-chave. Sentimentos surgem sem controle. Agora, suas conclusões e as suas ações diante desses sentimentos são coisas que você consegue controlar. Você reparou? Você literalmente se torna mais motivado através das suas ações. As pessoas acham que você se motiva e depois age, mas muitas vezes você vai agir para depois ficar motivado. Quem nunca acordou cansado e pensou em ir treinar? Aí foi mesmo assim e descobriu no meio do treino, a energia veio e você tá lá felizão que veio treinar. Não precisa esperar se sentir perfeito para agir. O sentimento pode mudar por causa das suas ações. Isso é conhecido na ciência como mecanismo de controle top-down. Imagina um cenário hipotético. Nunca deve ter acontecido com você, né? Você acordou segunda-feira e não quer levantar para trabalhar. Seu sistema límbico tá literalmente falando, fica na cama. Você viu no podcast que é importante dormir. Você precisa descansar. Você não vai ser produtivo nesse dia se você não tiver dormido suas 8 horas de sono. Mas aí, você força a se levantar mesmo assim. Isso é o controle top-down. Você está usando o seu córtex pré-frontal, que é a parte racional do seu cérebro, para retomar o controle dessa situação. E o mais legal é que para esse mecanismo top-down, independe do motivo que você está fazendo isso. Eu tenho que trabalhar, então eu vou ter que levantar cedo mesmo porque eu tenho que trazer dinheiro para casa. Você vai lá e levanta. Eu tenho que levantar cedo porque eu tenho que buscar minha mãe que vai chegar no aeroporto. E eu amo muito ela. Você levanta. Eu vou levantar porque esse é o único horário que eu tenho para treinar e eu tô de saco cheio da minha aparência. Não importa a razão que você escolhe. O que importa é você usar o seu córtex pré-frontal junto com o motivo que é realmente importante pra você. Quando você vence essa voz do sistema límbico te mandando ficar na cama, você tem um senso real de vitória. E cada vez que você faz isso, seu cérebro aprende que superar a resistência é igual a recompensa. Com o tempo, seu sistema nervoso passa a antecipar essa sensação boa. Então, quando aparece um novo desafio na sua vida, há a liberação de dopamina no seu cérebro, te deixando mais motivado pra vencer a batalha, porque você sabe que vem recompensa depois. Você literalmente reprograma seu sistema de motivação para te deixar motivado quando você tiver que enfrentar um desafio. O terceiro passo é sobre crescer. No começo, você só consegue manter a difusão pensamento-ação ativa por poucos minutos. E tá tudo bem, mas como qualquer habilidade, quanto mais você pratica, melhor fica. E graças à neuroplasticidade, seu cérebro muda e fica cada vez melhor em fazer isso. Aí você sai de 10 minutos estudando sem vontade para meia hora, 1 hora. Isso é muito lindo com aquele mindset de crescimento que eu já trouxe aqui no canal. E caso você duvide de si mesmo, pensa uma coisa, você não consegue superar essa resistência ainda. Com treino e dedicação, você vai aprender e melhorar. É assim que você passa a focar no processo de melhoria e não só no resultado. Em momentos difíceis, quando você tá agonizando no leg press, se forçando a estudar e trabalhar, você fala para si mesmo, eu sei que tá difícil. E isso é maravilhoso, porque é essa dificuldade que vai me tornar uma pessoa melhor. Eu escolhi fazer isso. E no fundo, eu gosto desse desafio. Eu sei que parece que você está se enganando, talvez porque você esteja um pouco, mas está dentro de uma verdade maior. A sua vontade de que aquilo fique menos doloroso e até prazeroso. Isso que não é papinho de coach não, gente. O seu sistema mesolímbico, que é o que te impulsiona a fazer comportamentos para obter recompensas, está conectado ao seu córtex pré-frontal. Então, você pode sim se convencer conscientemente de que o esforço, mesmo sendo difícil e desagradável, é bom para você. O resultado é que você começa a acessar dopamina durante o próprio esforço, o que vai aumentar seu empenho e vigor para fazer esse comportamento de se esforçar para ir atrás do que você quer. E o mais maneiro é que isso vira um reflexo para todos os tipos de desafio da sua vida. A quarta e última etapa desse método é água, que é sobre ambiente. Criar um contexto que facilite ao máximo fazer as coisas certas. Uma das coisas que eu mais gosto é uma técnica de listar as suas distrações. Quando você for trabalhar, estudar, fazer qualquer coisa, deixa um papelzinho do seu lado. Toda vez que você se distrair, anota exatamente o que aconteceu. Seja específico. O ícone do Instagram na tela me distraiu. Notificação do WhatsApp. Controle do videogame na mesa, eu fiquei com vontade de jogar. E aí você foca em eliminar aos poucos as distrações mais recorrentes. Desativa as notificações, usa a app para bloquear as redes sociais. Cria um local mais focado, em que seja mais fácil você fazer o que realmente quer para sua vida. Isso vai te ajudar a desenvolver algo fundamental para ter disciplina de verdade. O que os psicólogos chamam de locus de controle interno. A crença de que você tem controle sobre a sua vida. Em 1998, um estudo realizado pela doutora Claudia Miller na Columbia University pegou
crianças do 5º ano e fez elas resolverem quebra-cabeças difíceis. Todas receberam nota alta e foram elogiadas, mas por motivos diferentes. Metade ouviu: você foi bem porque é inteligente, talentoso, e a outra metade: você foi bem porque se esforçou muito. Depois, os pesquisadores deram para as crianças 3 níveis de quebra-cabeças: fáceis, médios e extremamente difíceis. E o resultado foi incrível. As crianças que foram elogiadas pela inteligência focaram nos quebra-cabeças fáceis, gastaram menos tempo tentando resolver os desafios, ou seja, estavam menos motivadas, e disseram que não foi divertido. Já as crianças que foram elogiadas pelo esforço focaram mais nos quebra-cabeças difíceis, passaram muito mais tempo tentando achar soluções, o que demonstra um nível alto de motivação, e disseram que adoraram a experiência. Mas por que isso aconteceu? Porque as crianças inteligentes desenvolveram um locus de controle externo. Elas acreditaram que fatores fora do controle delas eram responsáveis pelo seu sucesso. Afinal, ninguém controla se nasce inteligente. Já as crianças esforçadas desenvolveram um locus interno. Acreditavam que os fatores que elas controlavam eram os responsáveis pelo seu sucesso. Afinal, independente de talento, você controla 100% do quanto se esforça e trabalha duro para atingir um objetivo. E esse é o ponto-chave. Quando você sente que nada que você faz importa, você para de tentar. Qual é o sentido de se esforçar se o mundo conspira contra você? Agora, se você sentir que as suas ações importam, você vai se manter motivado. Mas então, como desenvolver um locus de controle interno? É simples. Resolva problemas na sua vida e reconheça conscientemente que foram as suas ações que os resolveram. Por exemplo, você está dormindo pouco e está afetando seu bem-estar. Você descobre que se expor à luz do sol pela manhã e não tomar café depois das 4 da tarde ajudam. Você faz isso e começa a dormir melhor. Nesse momento, você para e reconhece: caraca, melhorei porque eu mudei. Eu resolvi isso. Esse é o caminho para construir a crença real de que você controla o seu destino e tem poder de mudar e melhorar a sua vida. Agora, se você está prestando atenção nesse vídeo, tem uma coisa que você deve estar se perguntando: por que diabos eu chamei essa última parte de água? Bom, deixa eu te contar uma história. 2 peixinhos jovens estavam nadando juntos, quando um peixe mais velho se aproxima e fala: ei pessoal, como tá a água? Os 2 peixinhos o cumprimentam, ele segue nadando e um olha pro outro confuso: água? O que ele tá falando? O que é água? Essa história do David Foster Wallace, incrível, porque você também tá nadando na água, só que talvez nunca tenha parado para perceber. A água é o contexto da sua existência. São seus amigos, trabalho, família, relacionamentos, hábitos, rotinas, o ambiente em que você tá inserido. Em diversos momentos da minha vida, eu me descobri nadando numa água suja, sem rotina alguma, reclamando de tudo, sedentário. A culpa era sempre de todo mundo, menos desse careca que vos fala. A minha água estava poluída, e se a sua água tá suja, você não consegue nadar direito. Com o método faca, você aprendeu a filtrar seus sentimentos das suas ações, atuar, mesmo quando não tá inspirado, crescer sua capacidade de resistência e criar um ambiente que facilite as escolhas certas. E agora, você sabe que tá nadando e pode escolher para onde ir. Não precisa esperar o dia certo ou se sentir um lixo porque não é disciplinado. Você sabe que o que vendem na internet é uma farsa. A disciplina real é fruto da motivação, de você ter motivos claros para agir. Vai ser difícil? É claro que vai. Mas depois desse vídeo você tem uma estratégia real que qualquer pessoa pode dominar para lidar com a procrastinação e a falta de motivação. E o mais importante é que agora você tem liberdade. E não é liberdade fake de fazer o que tem vontade. Isso é simplesmente ser escravo dos seus desejos. É como Kant dizia: você só é livre quando faz o que não quer. Eu sei que parece contraditório, tá? Mas para ele, a verdadeira liberdade não é obediência aos seus desejos, mas sim fazer o que você racionalmente quer, independente do que está sentindo ou querendo no momento. E não se engane, tá? Isso é o trabalho de uma vida inteira. É se manter desperto e consciente num mundo que conspira para você viver no piloto automático. Mas de vez em quando, acontece alguma coisa que te força a parar, a olhar ao seu redor, a questionar se a vida que você tá vivendo é realmente sua, se as escolhas que você faz todo dia estão te levando para onde você realmente quer ir, ou se você tá apenas seguindo a correnteza, nadando sem direção. Porque no fim das contas, não importa quantos métodos você aprende, quantos livros você leu, ou quantos TikToks motivacionais você assiste. O que realmente importa é como você vai usar isso. Afinal, todo esse vídeo foi construído para chegar nesse exato momento, para te fazer a pergunta que, se for respondida com muita honestidade, pode de fato mudar a sua vida. E aí, como tá a sua água?